Fala galerinha, Chave do Enem no ar! Estamos encerrando o primeiro ciclo do segundo bimestre. Passa rápido, já tivemos então linguagens, matemática, ciências da natureza e hoje então temos a nossa linda e maravilhosa live de humanas. Teremos geografia e história. Eu vou, mas volto, fico aqui com vocês. E lembrando que depois nós também temos a correção de exercícios. Tá preparado? Pegou seu livro? Pegou seu material? Lembrando que nossas aulas são baseadas na apostila, essa linda e maravilhosa apostilinha da CPB, onde você pode acompanhar. Lembrando também que no comecinho da aula nós colocamos aqui na tela o que temos para hoje, para você poder inclusive acompanhar ali qual módulo nós vamos trabalhar. Também para você poder resgatar isso lá na véspera do vestibular, na véspera do Enem e, por que não, na véspera da prova. O Chave do Enem está aqui para você 24 horas por dia na nossa playlist no canal da Educação Adventista Brasil. Você pode acessar a qualquer momento, ver, rever. Não se esqueça também de simulados, né? Hoje fechou o simulado de Ciências da Natureza e abre depois da nossa live o simulado de Ciências Humanas. Semana que vem começamos um novo ciclo com linguagens. Lembrando que agora no mês de junho nós teremos também feriado. Dá uma olhadinha no seu calendário, você tem acesso ao calendário do primeiro semestre. Logo, logo começa o calendário do segundo semestre. Quero também chamar a atenção que logo, logo, na próxima semana, as inscrições para o Enem estarão abertas. Fique atento porque você tem apenas um mês para se inscrever no Enem. Pode ser como treineiro, pode ser como participante já. Você deve acessar ali o site do Enem e verificar as normas, verificar ali os prazos, mas abre na próxima semana. Você tem um mês e lembre-se, não basta fazer inscrição, você tem que gerar o boleto e pagar o boleto para consolidar. Tem prazo também para isso. Ficou dada a dica? E não se esqueça que hoje também temos a chave de ouro do Enem, depois das aulas, para você poder pegar dicas extras sobre Enem. Fechou então? Sem mais demoras, vamos começar então a nossa live de humanas com geografia. Eu vou chamar a vinheta, depois eu volto e fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tiago aqui. E aí, terceirão? Estamos ali chegando na metade do ano, só tem essa aula e mais uma de geografia para fecharmos ali a meiuca desse ano, para você que está ali no sprint final do ensino médio, mas eu tenho certeza que já está preparado, está só reforçando aqui, mas está preparado porque o vestibular, o Enem está chegando, né? Lembrando que o Enem abre inscrição agora, semana que vem, você tem que ficar de olho, tem um mês só para fazer e para pagar. Beleza? Então vamos para a nossa aula de hoje, rápido e rasteiro, para que você não perca tempo, possa estudar, possa rever. Pega a sua apostila, estamos no módulo 1, e eu começo com um quadro que não está na apostila, mas eu gosto muito, Tarsila do Amaral, que mostra essa paisagem do Brasil, a diversidade brasileira, né? Nós somos um povo miscigenado. Nesse quadro a gente pode ver população nativa brasileira, nós podemos ver o negro africano, podemos ver o europeu de várias etnias, podemos ver asiáticos. Isso constrói essa matriz multicultural brasileira. Porém, quando a gente vai para a raiz do povo brasileiro, né, nós temos ali Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, que trata um pouco sobre isso, sobre as origens do Brasil. A raiz do povo brasileiro é construída a partir de três povos: os nativos, os negros africanos que vieram pela imigração forçada, pela escravidão, e o branco português, porque até 1822 não era permitida a entrada oficial de imigrantes de outros países. Então essa seria a matriz. Até 1822, essa é a população que vai ser a base do Brasil, e depois nós vamos ter a entrada dos imigrantes que chegaram, né, de outros cantos do mundo. Quando eu pego a população indígena, né, nós podemos ver ali que a estimativa é que lá em 1500, quando os portugueses aqui chegaram, existia cerca de 3 milhões de nativos no Brasil, indígenas no Brasil. Hoje, estima-se que nós temos 800 mil indígenas. E perceba que aumentou, né? Se você olha ali, 1950, 57 caiu e depois volta a subir. Isso é resultado do quê? Isso é resultado
da demarcação de terras indígenas, que começa ali ainda nos anos 60, ganha força a Constituição de 88 e que permite que esses povos vivam nas suas terras, explorando as suas terras da maneira tradicional. Lembrando que quando eu falo tradicional, não quer dizer que eles precisam manter a cultura de 1500, né? Há progressão, sim. Se você vai para uma tribo hoje, você vai ver energia elétrica, vai ver automóveis, tá? Mas a cultura é preservada. A ideia é que a cultura seja preservada, a língua seja preservada. Olhando aqui para a população negra escrava, né, nós temos também um aumento muito grande. Entre 1851 e 1800 nós vamos ter 889 mil negros no Brasil. Entre 1801 e 1855, 1 milhão e 600. Lembrando que aqui ainda era o período da escravidão. Se você pega esse período ali, né, de 1700, vamos pegar lá, 1751 a 1800, nós tínhamos mais negros no Brasil, africanos, do que portugueses, que eram, entre aspas, né, os colonizadores, os donos da terra. A população negra africana ela é muito importante para a nossa matriz porque ela foi a mão de obra que construiu o Brasil, né, na sua economia. É a força que moveu a economia brasileira, a ocupação do Brasil, a produção do Brasil, até o fim da escravidão ali, já no finalzinho, né, do século XIX. Então essa é a matriz básica do povo brasileiro, tá? Lembrando que depois, a partir de 1820, começam os fluxos, né? 1825 ali, a Europa está passando por Revolução Industrial, conflitos por unificação territorial, então nós vamos ter, aqui no Brasil, o declínio da escravidão, não é o fim, mas o declínio da escravidão, a mão de obra para o café é muito abundante, necessita de muita mão de obra, então nós vamos ter uma política de entrada de imigrantes. Tem dois períodos que a apostila trouxe para vocês, material da apostila, hein? Então nós vamos ter aqui de 1884 a 1933 e depois de 45 a 59. Esse primeiro período vai pegar ali a Revolução Industrial na Europa e o período, né, do começo até o antes da Segunda Guerra Mundial. Então nós vamos ter uma entrada muito grande de italianos, portugueses, perceba ali, italianos 1 milhão e 400, portugueses 1 milhão e 100, né? Alemães 150 mil, espanhóis 587, japoneses a partir de 1908, japoneses 142 mil, sírios e turcos 93 mil, totalizando 400 mil imigrantes. Nesse período, então, nós vamos ter, né, as revoltas ali pela unificação territorial na Europa, a industrialização que gerou desemprego no campo e o Brasil precisando dessa mão de obra para trabalhar no café. 29 vem a quebra do café. A queda da produção de café gera desemprego e também dá uma freada brusca na entrada de imigrantes. Afinal de contas, né, agora o desemprego é grande aqui e a crise também pegou a Europa. Lembrando que a crise do café vem da crise da Bolsa de Nova York de 29, que foi uma crise global. Por que a gente traz de novo aqui, né, 45 a 59? Porque agora é pós-guerra. A guerra, ela deixou a população europeia fragilizada, a economia europeia fragilizada. Então nós vamos ter também a entrada de imigrantes que estavam em zona de guerra ou próximo às zonas de guerra, que tentam reconstruir a vida no Brasil. É importante você sempre dar uma olhadinha, né, nesses grupos que entraram. Bom, pensando na geografia da população brasileira. Esse mapa é o mapa de densidade demográfica do Brasil atualizado. Isso aqui é do IBGE de 2022, está bem atualizado. Quanto mais escuro, né, podia estar preto e branco aqui. Você tem que saber o seguinte, densidade, quanto mais escuro, mais pessoas, quanto mais claro, menos pessoas. Pode perceber que o Brasil está ficando, né, se a gente fosse comparar, o Brasil até está ficando mais escuro ali, maior a densidade no interior, mas ainda tem a sua característica de ser um país atlântico. Boa parte da população brasileira ainda mora ali, né, na zona próxima ao Oceano Atlântico, principalmente nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul do Brasil. Tá? O interior do Brasil, por ter um período de colonização tardia, né, poxa, nós vamos ter os fluxos migratórios mesmo de ocupação do Centro-Oeste e do Norte do Brasil no século XX, embora povoados, movimentos menores aconteceram no século XIX, XVIII, mas a ocupação efetiva é século XX, é bem recente. Então, o Brasil ele é concentrado ali no litoral, como se tivesse um peso grande de população no litoral do Brasil, inclusive onde se concentram a maior parte, né, das infraestruturas que nós temos, da produção industrial, da produção, né, financeira, dos centros financeiros do Brasil ficam no litoral, sobretudo na região sudeste do Brasil, quando a gente fala de economia. Mas não podemos também descartar a grande participação do Sul e do Nordeste na parte industrial. Tá? A parte interior do Brasil, a porção interior do Brasil hoje se desenvolve pautado no agronegócio, que é uma outra dinâmica importante, mas é uma outra dinâmica. Tá? Quando a gente fala de população do Brasil mesmo, né, a quantidade de população,
Eu gosto de usar esse gráfico aqui. Perceba que tem um gráfico desde a independência, a população do Brasil era menor que 1 milhão de habitantes. Até ali, né, meados, né, de 1940, o crescimento até existia, mas era um crescimento pequeno. Por que crescimento lento? O Brasil era rural. A natalidade era muito elevada, só que a mortalidade também era elevada. Nascia muito, mão de obra para o campo, né? Lembrando que a natalidade está atrelado tanto à cultura do povo, né? Da ideia de ter muitos filhos, né? Era uma ideia, inclusive, católica, muito comum na época, mas também tem a questão de ter mão de obra no campo. E também porque dos muitos filhos, infelizmente, alguns morriam ainda crianças. A mortalidade infantil era muito grande, a expectativa de vida baixa, então o crescimento era pequeno. Em 1950, a gente vai começar a ter a urbanização ganhando força no Brasil. A urbanização ganha força no Brasil. O campo começa a se esvaziar, crise do café. Getúlio Vargas já tinha colocado a base industrial brasileira, JK continua ali esse crescimento econômico, o próprio regime militar também continua isso. Então nós vamos ter uma urbanização intensa. Quando migra para a cidade, a natalidade ainda continua alta, só que a mortalidade ela vai caindo drasticamente, porque é mais acesso à água, é mais acesso à saúde, mesmo que ainda não seja uma saúde, né, tão acessível igual é hoje. Lembrando que, se comparado com o passado, hoje a saúde pública, o SUS, é muito mais abrangente do que a saúde pública no passado no Brasil. Tá? Dependia muito mais de assistência de instituições de caridade do que do governo no passado. Mas mesmo assim, né, a mortalidade cai. E perceba que depois vai fazendo uma pequena curva. A partir dos anos, final dos anos 80, a população brasileira já tem uma outra característica: maior escolarização, a mulher mais inserida no mercado de trabalho, o planejamento familiar, né? A questão do próprio pensar o custo de vida, né? Criar uma criança no passado é diferente agora, porque no passado era dar a comida, um teto e a criança que se vira. Hoje, né, obviamente, nós pensamos com muito mais cuidado a educação dada ao filho, né, as condições para que ele se desenvolva as potencialidades, para que seja um adulto funcional, um adulto profissional, enfim. Né? Então vai mudando isso e a situação atual é de desaceleração. E a tendência futura é de decréscimo populacional, mas isso é uma tendência ali a partir de 2040, 2050, a população vai começar a cair. O Brasil hoje tem uma natalidade baixa e uma mortalidade também baixa. Nossa expectativa de vida subiu consideravelmente, nosso DH subiu consideravelmente, isso é ótimo. Hoje vive-se mais e tem-se menos filhos, o que inclusive vai gerar futuramente, não tão futuramente, problemas quanto à previdência social. Afinal de contas, é necessário, né, ter pessoas trabalhando para que os aposentados possam se aposentar. Isso também é uma discussão importante que de vez em quando aparece no vestibular. Quando falamos de estrutura produtiva no Brasil, esse gráfico é meio antigo, mas não muda muito. Onde a população brasileira trabalha predominantemente, né? O setor que mais emprega no Brasil é o setor terciário, de comércio e serviço. Você pegar lá comércio e serviço, vai dar 19 mais 55 ali, né? Vai dar 75% da população brasileira praticamente trabalha ou no comércio ou no serviço, que são as áreas que mais geram empregos. Né? Atendentes, a prestação de... Eu sou professor, área de serviço, médicos, advogados, bombeiros, né? Prestação de serviços. A indústria é setor secundário, é o segundo setor que mais gera emprego, né? Lembrando que construção civil também é chamada indústria construção civil, está junto ali. E o setor que menos gera emprego, direto, tá? Lembrando que eu vou falar agora do agropecuária, estou falando direto no campo. Como a agropecuária ela foi mecanizada, modernizada no Brasil, no campo a quantidade de trabalhadores ela é menor. Ah, mas gera na indústria. Claro, todas elas, né, todos os setores geram emprego na indústria. Tá? Mas quando a gente vai pegar setorizado, o setor que mais gera emprego é o setor terciário, depois vem o setor secundário, e o setor primário é o que necessita de menor quantidade de pessoas, mão de obra, trabalhando na sua produção. Tá? Desemprego, né? Desemprego no Brasil. O Brasil é uma montanha russa, mas quando a gente vai analisando aqui, né? As crises geram o chamado desemprego conjuntural. E o Brasil, né, vive de tempos em tempos crises. Eu trouxe aqui, né, lá em janeiro, lá em 2012, 2015, o Brasil vivia, né, uma realidade de desemprego menor que 8%. Depois ali, 2014 e 15, começa uma crise, né, a crise política, a crise econômica, e o desemprego então ele vai subindo. Em 2021 vai chegar o pico que vai passar de 14% de desempregados. Depois nós vamos ter um período pós-pandêmico, né, um restabelecimento da economia e o desemprego vai caindo. E hoje o desemprego está no menor nível, segundo o IBGE, ali na casa de 7%.
Lembrando que isso eu estou falando de desemprego conjuntural. E todos os países do mundo passam por isso quando existem as crises econômicas. Lembrando que nós tivemos a crise da pandemia, nós tivemos crise do petróleo ali também em 2014, 2015, né? Então essas crises, elas são importantes, no sentido ruim da palavra, para que a variação do desemprego aconteça. Lembre-se que isso é chamado de desemprego conjuntural, ou seja, acontece, mas pode passar conforme a economia ganha fôlego, que é o caso, né, que o Brasil vive hoje no mundo pós-pandêmico. Tá? E outro ponto importante, que é muito importante estudar, que é a estrutura etária brasileira. Esse gráfico ele traz ali, né, se você pegar pirâmide etária, você já conhece, a base, crianças, o meio, adultos, o topo, idosos. Comparando 2010 com 2022, já dá para ver muita diferença. Perceba que o mais clarinho é 2010. A base em 2010 era maior do que a base de 2022, ou seja, a natalidade que já era considerada baixa, ela diminuiu bastante no Brasil. E o topo começou a ficar, né, um pouquinho mais largo ali com 80 anos, né? 95, 100 anos, é difícil você aumentar tanto, porque tem um limite, nós somos seres humanos e temos limite de vida, né? Mas ali, a partir de 60 anos, você pode perceber, né, que atualmente a barra está bem maior, indicando, inclusive, uma melhoria na qualidade de vida e um aumento da expectativa de vida. Só que o meio, pessoal, que é o grande problema, né? Porque a tendência, se a base está muito estreita, no futuro o meio será estreito. Faltará mão de obra e faltará quem vai contribuir com a previdência social para que a economia do Brasil se desenvolva. E para fechar aqui, migrações internas. Falamos de migrações e imigração, né, no Brasil, mas migrações. Vou destacar duas para vocês. Êxodo rural, um processo que aconteceu com muita força ali depois da quebra do café no Brasil, década de 30 e 40, onde o desemprego foi generalizado no campo. A própria globalização contribui com isso. Afinal de contas, sai o café e entra a soja. Soja, galera, não colhe e não planta a mão, entra a máquina. É um desemprego estrutural. Tá? Então, o êxodo rural acontece pelo desemprego estrutural e a população perde o emprego no campo, perde a terra, porque ele não era dono da terra, vem para a cidade, crescimento urbano, tá? E a gente já viu um pouco sobre isso. E outro movimento chamado migração pendular, que acontece cotidianamente em muitos lugares. Se você mora numa região metropolitana, você vai entender um pouco melhor. Se não, presta atenção aqui. É muito comum em áreas metropolitanas que eu tenha a cidade polo e tenha cidades, né, satélites ao redor. Exemplo, São Paulo, você tem várias cidades coladas a São Paulo. Quem mora nessa região metropolitana nem sempre trabalha na própria cidade ou estuda na própria cidade. Essa pessoa muitas vezes mora numa cidade como Guarulhos, que é uma cidade vizinha de São Paulo, mas o trabalho dele ou o estudo dessa pessoa é em São Paulo. Então todo dia ela tem que sair da sua cidade, vai para outra, exerce sua atividade de trabalho, estudo e depois retorna. E aí nós temos, né, esse movimento chamado pendular. Eu durmo no município, acordo, vou, trabalho, estudo e volto para o meu município. Alguns desses municípios pequenos ao redor, inclusive são chamados de municípios dormitórios. São aqueles onde a atividade econômica é muito fraca e basicamente as casas estão ali para que as pessoas possam dormir durante o dia. Inclusive essas cidades, elas meio que esvaziam, não ficam totalmente vazio, obviamente, mas a população cai muito durante o dia. Então, é muito comum nas regiões metropolitanas. Pegou então a ideia aqui? Queridos, então assim nós encerramos o nosso Chave do Enem de hoje. Espero que você tenha entendido um pouco mais da população brasileira. Nos vemos na próxima. Até mais! E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Quem tá falando aqui é o professor Yuri. Vamos para mais uma aula aí de história para a galera do terceirão. E a aula de hoje vai ser sobre a questão da Guerra Fria, tá? A Guerra Fria foi um movimento de bipolarização do mundo, porém, nós temos algumas atividades que foram ligadas a um processo mais regionalizado. Então, vamos lá. Nessa aula, então, vamos entender como a Guerra Fria influenciou, então, conflitos entre as regiões do mundo, né? Como, por exemplo, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, né? Também a Guerra Fria na América Latina, a questão dos mísseis, a questão das ditaduras militares que nós tivemos
em vários países da América do Sul, né? Dentro de uma perspectiva, então, de que esse mundo bipolar ele foi liderado pelos Estados Unidos, no contexto capitalista, e pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no lado socialista. Tá? O período em que nós vamos tratar vai ser o período pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então nós vamos ter, logo depois da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter a construção da ONU, né? E nós vamos trabalhar então dentro de uma perspectiva de 1947 até aproximadamente aí 1991, a queda do Muro de Berlim, 89, 91, a construção da CEI, tá? Nesse período aí, nós tivemos uma corrida armamentista, né? O grande medo, o medo mundial, né? Da destruição nuclear, né? Isso foi um medo que muitas pessoas tiveram nesse período aí. Também muitas histórias de espionagem, né? Vai lembrar aí da série 007, onde um espião, né, inglês aí vai atuar em várias situações. E as influências ideológicas globais, né? Que, de certa forma, até hoje acabam movimentando aí o imaginário das pessoas, tá? Dentro de uma perspectiva política, beleza? Vamos então passar agora para a Guerra da Coreia, né? Aconteceu de 1950 a 1953. Existia uma divisão no paralelo 38, se não me falha a memória, aonde acima do paralelo 38 nós tínhamos a Coreia do Norte, que era socialista, apoiado pela China e pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e o Sul, né, que era apoiado pelos Estados Unidos. Bom, o que aconteceu? O Norte, ele acaba invadindo o Sul, né, passando por cima dessa fronteira que tinha sido estipulado, e aí a Coreia do Sul pede ajuda para os Estados Unidos. E aí, junto com os Estados Unidos, a ONU vai atuar nesse conflito para empurrar novamente a Coreia do Norte para o território que tinha sido designado para eles. Alguns estudiosos dizem que essa guerra nunca acabou, efetivamente, e que esse conflito continua ali na fronteira até hoje, né? É considerado uma das fronteiras mais quentes, né, do mundo, né? Então, tu tem ações militares tanto de um lado, exercício tanto de um lado quanto do outro, né? E a Coreia do Norte é considerada um dos países assim mais fechados que nós temos hoje, né? Um governo ditatorial, né? Então a guerra terminou sem vencedores claros, mantendo uma divisão da península ali, tá? E ela é considerada uma guerra, né? O pessoal popularmente chama da guerra esquecida, né? Porque poucas pessoas falam e dão importância devida a elas, tá? A Guerra do Vietnã não. A Guerra do Vietnã foi uma guerra bastante conhecida, principalmente, gurizada, pela atuação de Hollywood, né? Foi talvez uma das primeiras guerras que foram televisionadas da história, tá? E nós vamos ter então o Vietnã do Norte, que tinha uma orientação socialista, apoiado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e o Vietnã do Sul, que era apoiado pelos Estados Unidos da América. Tá? Então, os Estados Unidos intervieram diretamente contra a expansão comunista, mandou muitas e muitas e muitas tropas, muitos militares norte-americanos morreram nesse conflito que durou aproximadamente 20 anos. Tá? Então, o que aconteceu? Os Vietcongs, que eram como os comunistas eram chamados, eles desceram para o sul e se infiltraram na população. Então ficava muito difícil o exército norte-americano delimitar quem era revolucionário e quem era apenas um camponês. E nessa indecisão, né, muitas coisas aconteceram, né? Talvez os combatentes que participaram da Guerra do Vietnã talvez sejam os únicos que, quando voltaram para casa, muitos não, de certa forma, assim, não viram eles como heróis, principalmente pelas coisas que foram vistas, né, através das lentes da televisão.
Também vale lembrar que nesse período aí, nos Estados Unidos, nós estávamos passando por um momento do movimento hippie, dos Panteras Negras, né, fazendo toda uma movimentação contra essa guerra. Qual foi o resultado da guerra? Os Vietcongs eles conseguiram se mobilizar e, de certa forma, conseguiram encurralar o exército norte-americano mais para o centro do país, aonde esses militares eles tiveram que bater em retirada. Então, talvez a gente está trabalhando aqui com um dos poucos eventos na história que o exército norte-americano perdeu. Por mais que eles dizem que eles abandonaram a guerra, né? Mas eles abandonaram porque talvez eles não tivessem outra opção. E um dos motivos que fez com que eles perdessem a guerra era o desconhecimento, né, do território, sendo que os Vietcongs conseguiam saber muito bem, né, aonde eles estavam, porque eles estavam defendendo o país dele, a região deles. E a outra questão é o estilo de guerra que foi implementado ali, né? Não era a guerra tradicional, né, de infantaria, cavalaria, artilharia, devido a forma que nós tínhamos no que diz respeito à questão da natureza, né? Eram pelotões menores, então muitos norte-americanos acabaram tendo problemas psicológicos, né? O sistema de guerra que foi feito pelos vietnamitas acabou afetando o psicológico também dos Estados Unidos, né? E eles não conseguiram ter êxito, né? Eles acharam que eles chegariam ali e iam rapidamente debelar o movimento, mas não foi o que aconteceu. A guerra se alongou, se prolongou, e mesmo assim eles não conseguiram ter êxito, né? Então, essa é uma história bastante interessante. Na Guerra Fria na América Latina, né, nós vamos ter algumas questões bem interessantes. A intervenção dos Estados Unidos para conter o socialismo apoiado por ditaduras militares, né? Então eles apoiaram muitas ditaduras militares. Aqui na América do Sul, Brasil, Chile, Argentina, nós tivemos também Uruguai, Paraguai. Começou a pipocar várias ditaduras militares, algumas mais agressivas que outras, algumas que foram agressivas ao ponto de matarem muitas e muitas e muitas pessoas sumiram. O caso, por exemplo, da Argentina, que nós tivemos aproximadamente 30 mil desaparecidos, no Brasil aproximadamente 3 mil, no Chile talvez tenha sido a mais agressiva de todas, né? E o que vai acontecer? Né? É notório hoje, na documentação, que tu teve todo um apoio norte-americano para que isso acontecesse. Por que esse grande medo, né? Porque em 1959, Cuba, que ficava ali apenas 140 quilômetros aproximadamente dos Estados Unidos, né? Ele se tornou comunista, né? Começaram com uma movimentação, né, de revolucionária e depois acabaram indo para o lado socialista da força. E o que aconteceu? Nas barbas do tio Sam, como a gente fala, né, tu tinha um Estado que era socialista. Então, os Estados Unidos tinham muito medo que isso acontecesse em outros países da América Latina, e é justamente por isso que ele tomou a atitude de certa forma, apoiar essas ditaduras militares, né? A maioria dessas ditaduras militares era a favor dos Estados Unidos dentro dessa disputa bipolar entre capitalismo e socialismo, né? Muitas ditaduras dessas, como é o caso do Brasil, só foram terminar na década de 80, né? A ditadura do Brasil, ela demorou 21 anos, né, para acabar. Foram 5 governos militares que nós tivemos consecutivamente. Claro que o revisionismo hoje da história, né, que tem vindo com força aí, né, questiona muitas vezes essa questão de que se foi uma ditadura ou não, né, se foi um movimento cívico-militar. Agora tem o movimento cívico-militar empresarial, né? Mas depois do AI-5 fica muito difícil da gente dizer que o que aconteceu, por exemplo, no Brasil não foi uma ditadura. Às vezes as pessoas dizem que não foi uma ditadura porque comparam
outras ditaduras que foram mais violentas que a do Brasil, né? Então, comparando, parece que muitas vezes a gente não teve ditadura, mas nós tivemos uma ditadura, muitas pessoas desapareceram, muito conflito aconteceu, muitas pessoas foram parar nos porões do DOPS, do DOI-CODE, e só está aí, né? A documentação está aí, né? Mas tem muitas pessoas que, infelizmente, acabam negando ainda esse período tão nefasto da história do Brasil. E, em conclusão, então, né? A Guerra Fria se manifestou em conflitos locais, com dimensões globais, né? Então, tu tem ali o que aconteceu no Vietnã, na Coreia, a crise dos mísseis, né? Que trouxe o medo nuclear, né? Porque todo mundo achou, bom, se apertar o botão lá, né? Algumas pessoas falam que talvez tenha sido um dos momentos da história da humanidade de maior tensão pela possível destruição nuclear, né? Toda aquela ideia, né, de destruição trouxe uma histeria coletiva naquele momento ali. Mas isso não veio acontecer, né? Porque ninguém teve coragem de apertar o botão, né? E talvez com o poder bélico que hoje nós temos dentro no que diz respeito à questão nuclear, né? Não se sabe qual que seria os efeitos de tudo isso, né? Então, a Guerra Fria ela passa a ser então essa luta, né, entre esses dois grandes blocos, que acaba em 91. E uma questão interessante é que muitas pessoas agora têm percebido que talvez ela não tenha acabado, que simplesmente ela ficou adormecida por um tempo. E muitas pessoas dizem que agora, nos tempos atuais da nossa sociedade, talvez aqueles princípios da Guerra Fria tenham aparecido novamente. Bom, aí só o tempo dirá. Valeu, um grande abraço, é isso. Muito bem, galerinha, então tivemos nossa aula de geografia, de história. Dá uma olhadinha depois na apostila, faça o exercício, volte nas aulas. Lembrando que nós temos um playlist aqui no canal da Educação Adventista Brasil só do Chave do Enem. Nós já estamos no 4º ano de programa, ou seja, tem muita coisa boa para você poder rever, para você poder estudar. Não precisa ficar perdido ali no YouTube buscando videoaulas na véspera de prova. Aqui no canal da Educação Adventista Brasil, você já tem tudo o que precisa para estudar, inclusive baseado no seu material. Olha só que maravilhoso, né? Você tem uma playlist preparada com o material que você usa aí, do outro lado da telinha, na sua escola, no seu colégio. Um abraço, então, para você que está nos assistindo, para os professores que acompanham também e usam nosso material. Mas agora, então, chegamos ao momento do Chave de Ouro. Nós temos um quadro agora chamado Chave de Ouro do Enem, onde o professor Tuts dá dicas para a redação e para o Enem como um todo. Depois da dica de ouro do Chave do Enem, você fica também com a correção. Então, senta aí, anota as dicas do Chave de Ouro e depois a correção dos exercícios de Ciências da Natureza. Estava errando já aqui, em Ciências da Natureza. Belezinha? Então, rodou a vinheta. Fala, galerinha, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um episódio do Chave de Ouro aqui no Chave do Enem. E aí, você curtiu as dicas do nosso encontro passado? Então hoje eu tenho uma dica formidável para você, para que nós possamos entender melhor uma coisa que é sui generis
no Enem. E eu estou falando dela, a redação. Tá? Como que está a tua produção textual? Como está o seu interesse pelo Enem? Como é a redação no Enem? Gente, vamos lá. Eu acho que o que eu vou falar aqui todo mundo já viu, mas há uma coisa que é muito importante. Preste bem atenção. Vamos lá, pegue papel e caneta e anota. Primeiro, é uma dissertação argumentativa. Ah, Tuts, isso nós já sabemos, ok? O tema é de relevância social. Beleza? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque você não precisa se preocupar com o tema. Eu vejo na internet a galera falando, nossa, qual será o tema? Professor tentando acertar tema. Não se preocupe com o tema. Nós só precisamos saber que ele é de relevância social. Então, se você entender isso, nós já temos 50% do caminho andado. E você precisa defender uma tese e apresentar uma solução do problema que você levantou nessa temática, ok? Essa é a grande diferença. E como que a gente pode dizer assim, qual é a diferença da redação no Enem? Qual é a diferença da redação para um vestibular? Nós sabemos que nós temos inúmeros vestibulares no Brasil. Nós temos vestibulares que cobram diversos gêneros, nós temos vestibulares que cobram apenas uma dissertação argumentativa, e nós temos o Enem, certo? Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que não se trata de outro gênero senão uma dissertação. Então não é carta, não é crônica, nem narração, ok? Deve respeitar os direitos humanos. Isso é muito sério. Algumas palavras que ela possa conter uma conotação de cunho preconceituoso, isso fatalmente ocorrerá, então, uma nota 0 na redação, certo? E exige uma proposta de intervenção. Você precisa propor uma solução a um problema que você levantou. Ou seja, se você criou um problema, agora você precisa resolver esse problema. Essa é a parte fundamental da redação do Enem, ok? E como que se avalia a redação no Enem? São 5 competências. Certo? Nós temos a competência 1, nós temos a 2, a 3, a 4 e a 5. A 1 está relacionado unicamente a você entender a gramática, certo? É a parte do Enem que se cobra a gramática da língua portuguesa. O critério 2 tem a ver com o conhecimento do gênero e adequação à proposta. O 3 tem a ver com o seu repertório sociocultural. O 4, como que você faz a conexão entre as partes do texto. E o 5 tem a ver com a proposta de intervenção. Cada uma dessas competências ela tem o peso máximo de 200 pontos. E o total da redação vale 1000. É isso mesmo. A redação, só ela, vale 1000. E todas as outras não chegam ao valor total da redação. Então, meu filho, se eu fosse você, eu ouviria as dicas de ouro aqui do Chave do Enem. E eu me prepararia para um texto esbagaçador, não é verdade? Então nós vamos juntos aqui com foco na redação no Enem. Nós precisamos conter uma análise crítica, uma intervenção social, nós precisamos apresentar um texto com clareza, objetividade e coerência, e nós precisamos fazer uma coisa que quase ninguém fala. Mas a redação é muito mais um texto de interpretação textual do que propriamente escrita. Porque se você não entender tudo aquilo que está relacionado à temática, você não consegue produzir um texto de excelência, ok? E eu quero deixar uma última dica para você. Todas as vezes que se fala em redação dissertativa argumentativa, as pessoas falam assim, precisa de introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso não está errado. O que precisa ser falado é que cada bloco da redação precisa conter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. É isso que a gente vai ver nas próximas dicas aqui do Chave de Ouro no Chave do Enem. Valeu, gente, um abraço! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Uma ótima noite, passando aqui rapidinho só para nossa correção de exercícios de química. Fala sério, essa parte é bem tranquila, né?
O primeiro exercício era para você analisar as duas afirmativas, que vai trazer algumas informações que trouxe, né, algumas informações sobre dois grupos funcionais, o grupo dos álcoois e do fenol, e aí você tinha que identificar se era correto, se as duas estavam corretas ou não. E aí, analisando cada uma com muita cautela, você chega na resposta correta, que é a letra A, que a afirmativa 1 é falsa, já a 2 é uma afirmativa verdadeira. Na questão número 2, ele pede para você analisar ali 4 moléculas, né? Então você tem ali algumas funções diferentes e considerando, né, que agora vocês já estão bem informados sobre as funções orgânicas, você tinha que olhar ali desses compostos e assinalar a afirmação também verdadeira sobre a função, né? Sobre qual é a função que predomina ou qual é a função que está presente nessas moléculas. Analisando cada uma delas, nós chegamos então na letra D como a nossa resposta correta, que fala que o composto 4, né, é o acetato de etila, que pertence à função éster, ok? Bora para a nossa última questão. A nossa última questão, ela fala, né, atente-se para as seguintes informações relacionadas à química e assinale também a resposta correta. Então, ele vai trazer ali algumas afirmativas sobre os grupos funcionais oxigenados e analisando, é muito simples, a gente já consegue identificar que a resposta correta é a letra A, que vai falar que a nomenclatura de um composto, segundo a IUPAC, das cetonas, contém a terminação ona. Bem fácil essas, né? Mas se você ficou com alguma dúvida, volte na nossa aula de conteúdo e nos vemos então na próxima. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos corrigir os nossos primeiros exercícios aí do simulado de Biologia de Ciências da Natureza, né? As nossas questões. Vamos começar aqui com a primeira, The Kidney Project. É um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico que vai executar a maior parte das funções biológicas do órgão. E o rim biônico vai possuir duas partes, que incorporam recentes avanços da nanotecnologia, filtração da membrana e biologia celular. Esse projeto vai significar uma grande melhoria na qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem de hemodiálise. O dispositivo criado vai promover diretamente, já estava ali, né? Mas é remoção de ureia, porque a ureia é extraída do sangue e está ali na urina, certo? Vai ser bastante importante para as pessoas aí que têm problemas nos rins, né? Próxima questão, o deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade, e a fauna é predominantemente composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes. Uma adaptação associada a esse binoma que está presente nos seres vivos desses grupos citados, ou seja, imagina o seguinte, eles vivem num lugar que tem pouca umidade, que é bastante seco. O que esses seres vivos precisam ter, nesse caso, nesse contexto, né, para manter ali os sais e a água no corpo? A resposta é a letra B. A eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Por quê? Senão eles vão precisar de muita água e eles vão perder muita água. E não é interessante para quem vive no deserto perder bastante água, certo? Próxima questão, questão de anatomia, né, ali do sistema urinário. E a gente tem a resposta A1 e A3. A 2 está errada. O número 2 indica a uretra, que é a estrutura responsável pela drenagem da urina nos rins. Não, a uretra, ela é o número que está embaixo da bexiga, que é o 3, na verdade, né? O 2 é o ureter, né? A uretra nem está ali indicada pelo número, tá? E a uretra, ela só conduz a urina para fora, certo? Vamos ali à próxima questão, atente para o que se diz sobre o sistema urinário, algumas afirmações que você tem que julgar o que é correto ou não. E a resposta aqui é a 1, a 2 e a 4. Por que a 3 está errada? Vamos ver, ó. Os rins artificiais, utilizados por pacientes com doenças renais, têm a função de remover o excesso de gás carbônico que se acumula no sangue? Peraí, tem uma coisa errada. Quem é que manda embora gás carbônico, que remove o gás carbônico do sangue? São os nossos pulmões. O rim, ele vai filtrar o sangue
tirando resíduos metabólicos, né? E não gás carbônico. Por isso que a 3 está errada. Gente, muito bom ter vocês aqui e nos vemos na próxima correção de questões da chave do Enem. Olá, meu querido aluno do terceiro ano do ensino médio. Você já fez o seu simulado e agora nós vamos corrigir as 3 questões de física que estão relacionando corrente, tensão e potência elétrica. Vamos lá? A primeira questão ela é do Enem de 2022. Ele diz o seguinte: a fim de classificar as melhores rotas de um aplicativo de trânsito, um pesquisador propõe um modelo com base em circuitos elétricos. Neste modelo, a corrente representa o número de carros que passam por um ponto na pista no intervalo de 1 segundo. A diferença de potencial, DDP, corresponde à quantidade de energia por carro necessário para o deslocamento de 1 metro. De forma análoga à lei de Ohm, cada via é classificada por sua resistência, sendo a de maior resistência a mais congestionada. O aplicativo mostra as rotas em ordem crescente, ou seja, da rota de menor para maior resistência. Com base nesse teste para o sistema, são utilizadas 3 possíveis vias, de A até B, e com os valores de DDP e corrente elétrica conforme a tabela. Então, temos rota 1, rota 2 e a rota 3. E temos aí a tensão, em joules por carro por metro, e a corrente elétrica. O que ele quer saber? Qual é a ordem? Quem tem a maior resistência e quem tem a menor resistência? Então, vamos usar aqui a primeira lei de Ohm, que é o famoso URI. Então, se eu isolar a resistência, vamos fazer a tensão dividida, então, pela corrente elétrica. Então, nós vamos fazer para cada um. R1, então, R1 vai ser o 510 dividido por 4, que dá 127,5. Joules vezes segundo, aqui ele não vai, joules vezes segundo, dividido por carro ao quadrado vezes metro, tá bom? Então, nós vamos fazer a mesma coisa com R2 e com R3. Vamos pegar as tensões e dividir pela corrente. Então, no caso de R2, vai dar 170 joules vezes segundo, carro ao quadrado, vezes metro. E o terceiro vai dar 192 joules vezes segundo, carro ao quadrado, vezes metro. E aí ele quer a relação, quem é menor? Quem é o maior? Então, ele fala assim, ó, a ordenação vai ser quem é o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, vai ser bem na ordem certinha. 1, 2 e 3. E a resposta correta vai ser a letra A. Você acertou? Fácil essa, né? Vamos fazer a próxima questão, então, que também é do Enem de 2018. Alguns peixes, como o poraquê, ele vive lá na Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica que se encontram em perigo. Um poraquê de metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de amperes e uma voltagem em volts. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. O equipamento elétrico que tem a potência similar àquela produzida pelo peixe vai ser. Vamos ver, então? A potência, então, é a corrente vezes a tensão. A corrente elétrica, ela é 2. Ele acabou não aparecendo ali na pergunta, mas ele tem, tá? A corrente elétrica. E a tensão elétrica é 600. Então, a potência, então, vai dar
1.200 watts. Então, o equipamento elétrico que mais se assemelha é a churrasqueira elétrica. Não saiu ali os valores, tá? Mas a questão que vocês fizeram lá no simulado tem os valores, tá? Então, é só usar a potência igual a corrente vezes a tensão e já vamos saber qual é o equipamento que se assemelha à potência do peixe por aqui. Acertaram? Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão, ele fala sobre a segunda lei de Ohm, tá? E ele fala assim que é válida mesmo que os fios finíssimos, cuja área de seção reta compreende alguns poucos átomos. A tabela apresenta as áreas e comprimentos de alguns dos fios construídos, tá bom? Considere que a resistividade mantém-se constante para todas as geometrias. Uma aproximação confirmada pelo estudo. As resistências elétricas. Então, olha aqui, nós temos área, que é representado por A, o comprimento representado por L, e queremos saber quais são as resistências. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar estes valores e encontrar a resistência de cada uma delas. Vou descobrir a primeira, tá? E as demais vocês vão repetindo, depois a gente faz uma relação, ele quer na ordem crescente das resistências. Opa! Então, como que fica aqui, ó? Resistência igual a resistividade vezes o comprimento, dividido pela área. A resistividade vai ser a mesma para todos. O comprimento, por exemplo, do primeiro, ele está dizendo ali que é 312. E a área dele é 9. Então, a resistência 1 do fio 1 vai dar 34,7 resistividade. Vocês vão fazer a mesma coisa para o fio 2, para o fio 3, fio 4, e aí vocês vão fazer a comparação. Quando vocês compararem, tá? Então, ó, R2 vai dar 11,8, R3 vai dar 27 e R4 vai dar 106. Então, na ordem crescente, a alternativa correta ficará a letra A. Fácil, né, gente? Então, vimos corrente, resistência e potência nessas questões. Abraço e até a próxima aula.